do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 19, a fé transporta montanhas. O poder da fé, que é o primeiro item desse capítulo, o capítulo 19. Nos diz o Evangelho de Mateus: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho aos seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que ao mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhes perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esses demônios? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Vamos transformar esta ideia, em um questionamento. A fé transporta montanhas? Há necessidade da fé transportar montanhas? Ao menos no sentido que se entende a princípio a expressão montanha, que faz nos lembrar de algo enorme, pesado, fixo e que, a nosso ver, é impossível de ser movimentada do seu lugar, pelo menos da forma aqui expressa. Imaginem esta montanha. O que se precisaria de força e de poder para movimentar uma montanha com esse nível de peso? E aí, por isso que nós nos perguntamos, qual é a necessidade de se transportar uma montanha? É claro que se nós observarmos a ação da nossa humanidade, nós vamos encontrar exemplos em que, com o maquinário, com o tempo, com muita fé nas suas possibilidades, nas suas condições de realização, a humanidade já transportou montanhas para criar no seu lugar as suas obras, seus edifícios, as suas moradas, ou sei lá, os seus empreendimentos. Então existem exemplos de se movimentar uma montanha do lugar para que se construa naquele lugar. Mas isso leva tempo e não foi através do movimento, do pensamento, do querer. Agora eu vou fazer com que essa montanha saia daqui. Foi através do trabalho, da fé, porque nós precisamos acreditar no que estamos fazendo para que aquilo se realize, principalmente uma obra desse vulto. Mas observemos que é realmente impossível, com a força do pensamento, movimentar uma montanha desse tamanho. Mesmo porque não há nem por que fazer. Não há por que movimentar uma montanha assim, simplesmente mandar ela jogar-se ao mar. Mas Jesus disse que eu, com uma fé do tamanho do grão de uma mostarda, seria possível movimentar uma montanha, dizendo a ela: transporta-te daí para ali. E ela iria. E nada seria impossível. Observem nesta imagem a ideia de dimensão, de tamanho de um grão de mostarda. Aqui dá bem para
entender a ideia, porque ela está entre os dedos da pessoa, que dá a ideia da dimensão deste pequeno grão de mostarda comparado a uma montanha, que a nossa imagem nem é a maior das montanhas que nós conhecemos que existe no nosso mundo. É apenas uma montanha consideravelmente grande. Só isso. Não é a maior de todas. Mas façam a comparação. Olha que ali existe a imagem de uma árvore, de uma cerca de palanques, para dar uma dimensão para o tamanho desta montanha. E aqui a imagem de um grão de mostarda. Mas Jesus disse, e se ele disse, há que se pensar seriamente. O que significa isso? Esta imagem traz a fé do tamanho de um grão de mostarda. Esta imagem é no sentido de fazer a comparatividade, para nós termos uma ideia. É na ponta do dedo que está esta semente. Como em muitos outros momentos, Jesus faz esta fala em cima de uma figura de linguagem muito comum nas suas falas, nas suas parábolas, muito comum nas nossas histórias, nas nossas falas, o uso de figuras de linguagem, que são aquelas formas que se diz algo para que se signifique de uma determinada forma ou de uma determinada dimensão. E no caso, Jesus usa-se de uma hipérbole, quer dizer, hiper, muito grande, faz da hipérbole uma figura de linguagem de exageração, quando Jesus exagera no significado linguístico da expressão usada. Está muito mais aqui do que na necessidade de transportar-se uma montanha, dizendo a ela, saia do seu lugar, vá daqui para ali. Então, quando Jesus faz essa expressão, ele não está tentando dizer para nós, com a força do pensamento, com a força da fé, dizer para uma montanha sair do seu lugar e jogar-se ao mar, ir para outro lugar. Mas está tentando fazer com que nós tenhamos uma noção da dimensão do poder e da força da fé. Da capacidade de nós mudar a realidade, pelo menos a nossa realidade, através da força da fé. No sentido próprio da fé, é certo que a confiança nas suas próprias forças, que também é um exemplo de fé, torna o homem capaz de executar coisas materiais que não se conseguiria caso ele duvidasse de si próprio. Aqui nós já estamos começando a mobilizar a nossa fé, a nossa capacidade de acreditar, de confiar nas nossas capacidades, nas nossas potencialidades para a realização daqueles objetivos que a princípio parecem impossíveis ou ao menos difíceis de serem realizados e que sem essa força de fé não conseguiríamos realizar. A montanha a que a fé desloca e desloca são as nossas dificuldades, as nossas resistências, a má vontade, em suma, a nossa falta de acreditar em si mesmo. Essas montanhas, que são montanhas que nós carregamos dentro da nossa alma, são realmente muito difíceis de serem movimentadas. Mas essas, através da fé, nós conseguiremos mobilizar. Sim. Os preconceitos de rotina, os interesses materiais, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o nosso caminho e que só pela força potente da fé nós poderemos
mobilizar. Veja, trazendo de volta a fala de Jesus, ao que ele se refere? A um processo obsessivo que na forma de entendimento que Allan Kardec fez questão de pontuar para que se fizesse uma diferenciação de entendimento com relação à possessão. Porque se nós lermos textualmente o que nos diz o texto, esse menino estava possuído por demônios. O que nos joga no entendimento de uma possessão, ou seja, de que esse demônio teria tomado o corpo do menino e era dono daquela criatura, daquela criação. E Allan Kardec nos mostra, através da ciência espírita, não é a opinião de Allan Kardec, ele concluiu a partir dos estudos que foram realizados com os processos obsessivos, que não existe, não tem como se deslocar o espírito de um corpo e tomar conta desse corpo. Por isso ele faz uma nomenclatura própria para esses processos obsessivos mais intensos, evitando a expressão possessão. Embora, se nós usarmos a expressão e bem ajustada ao nosso entendimento, ao que nos ensina a doutrina espírita, nós podemos continuar usando a expressão porque nós vamos saber a que tipo de obsessão nós estamos nos referindo. E a possessão, no caso, precisaria ter uma força de fé tamanha que conseguisse mobilizar aquele espírito obsessor a ponto dele flochar a sua convicção e ceder espaço para que fosse, por assim dizer, deslocado do corpo desse menino. Porque sem a potência de força de fé que Jesus tinha, talvez não fosse assim tão fácil fazer aquele processo de deslocamento, de afastamento daquele espírito. Porque conforme a doutrina espírita nos mostra, conforme a ciência espírita nos mostra, esses processos são de dominação do espírito daquele indivíduo, de modo que, se nós tirarmos o espírito de um indivíduo, o corpo perece. Portanto, não há como fazer a possessão existir. Esses espíritos possessores, obsessores, eles utilizam o próprio espírito que ali está encarnado naquele corpo para proceder o seu domínio. Mas somos todos, infelizmente, ainda hoje, vítimas dos nossos preconceitos de rotinas, dos nossos interesses materiais, do nosso egoísmo, da nossa cegueira perante a fé, as nossas paixões orgulhosas, que são os entraves que nós precisamos mobilizar através da força da fé. A fé robusta dá perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Para isso, precisamos da fé robusta, da energia potente de uma fé realmente bem sólida e bem estruturada. Bem estruturada porque precisa ser inteligente o suficiente para trazer um nível de convicção superior. Porque, do contrário, nós estaremos muito próximos de um processo de fanatismo. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que nós precisamos combater, que são aqueles adversários: o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a presunção. São esses os obstáculos, os adversários que nós precisamos vencer. E se nós temos uma fé vacilante, nós não vamos conseguir movimentar a montanha do seu lugar. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Demonstra, fica claro, fica evidente a sua impotência, a sua incapacidade.
deixa-se perceber na sua impotência. Noutra acepção, entende-se como fé a convicção que se tem na realização de algo, de qualquer tarefa que nós vamos realizar, mesmo no mundo material, as nossas tarefas de ordem material. Se nós não tivermos força de entendimento, não tivermos força de convicção nas nossas próprias possibilidades, se nós formos vacilantes, nós não conseguiríamos realizar. Por isso, a necessidade de uma fé estruturada, que dá uma certeza, uma certa lucidez, que permite ao pensamento ver a meta mais adiante. Essa é uma forma de fé também, essa possibilidade, essa potência que nós temos de, através do entendimento de como as coisas podem ser ajustadas, trabalhadas, para que nós realizemos as nossas tarefas. É a intenção forte e convicta de que vamos realmente conseguir realizar a nossa tarefa. Fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que faz saber esperar, que nos faz saber esperar, pois tem o seu ponto na inteligência e na compreensão das coisas. Então, a fé sincera e verdadeira tem esse nível de entendimento. Por isso, a necessidade da fé racional, que faz com que nós entendamos realmente o que se passa. Acreditar sabendo no que e por que acreditar. Esta é a fé sincera e verdadeira, que traz essa calma diante do turbilhão, diante das dificuldades, que traz essa serenidade e que faculta em nós a paciência de saber esperar. Pois tem o seu ponto na inteligência e na compreensão daquilo que se quer alcançar. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza, como já dissemos. Quando a estimula o interesse, torna-se colérica e julga suprir com a violência a força que lhe falece. É bem assim que age aquele que tem a sua fé estruturada numa forma de fanatismo. Sente a sua própria fraqueza. E quando é estimulada pelos interesses, que é uma grande parcela da fé fanática, quando não por interesse, ela torna-se colérica, mesmo que seja por interesse, torna-se colérica e que vai conseguir se impor através da violência, né? Pela força sentindo a força que lhe falta, sabe que não tem possibilidade de fazer por si mesmo. Então usa de processo de violência para se impor e tentar vencer as dificuldades. A calma na luta é sempre um sinal de força e de convicção, de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Cumpre não confundir fé com presunção. A presunção é muito mais orgulho do que fé. Presunção quer dizer aquela pré-convicção a partir de possibilidades, de pequenos sinais que não denotam um entendimento realmente do que se passa. Então, a partir de ideias a priori, nós depositamos uma fé que nós podemos muito mais classificar como presunção, como orgulho, do que fé verdadeira. A verdadeira fé é conjugada à humildade. A humildade que é a base de todas as virtudes que nós precisamos desenvolver no nosso espírito. Aquele que a possui deposita muito mais fé em Deus do que em si próprio. Conjuga-se então a humildade para nós conseguirmos trabalhar a nossa convicção. Nós precisamos ter esse espírito de humildade para compreender que existem coisas que estão além das nossas potências, além das nossas possibilidades. Por isso a necessidade da humildade, para que nós consigamos delegar a essa convicção, a isso que nós chamamos de fé,
a condição necessária para a sua superação. Por isso é que os bons espíritos vêm e encontram em auxílio desse que tem a sua fé embasada no princípio da humildade. O poder da fé pode ser demonstrada pela ação magnética. O homem atua sobre o fluido universal, modificando-lhe as qualidades e dando uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Lembra o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a ação da prece, a força do pensamento e a ação da prece? É essa força que se dá ao nosso querer, a potência do nosso pensamento de criar essas energias, esse magnetismo que envolve e que nos dá essa possibilidade de fazermos mais potencialidade ainda. No livro A Gênese, tem um capítulo específico sobre a ação dos fluidos, sobre os fluidos. Se nós estudarmos aquele capítulo inteiro, e é necessária uma sugestão boa de leitura para nós hoje, a leitura do livro inteiro, a princípio, de A Gênese. Os milagres e as predições segundo Jesus. Então, nós podemos estudar aquele capítulo sobre os fluidos e entender o mecanismo do magnetismo, para nós compreender que realmente nós podemos mobilizar energias potentíssimas através do pensamento, através da fé. Daí decorre que quem tem grande poder fluídico natural, aqui nós costumamos chamar de os nossos passistas, aqueles que transmitem energia, né, através do passe, juntando a fé ardente, pode operar esses fenômenos tidos por milagres porque não compreendíamos como realmente era possível. Naquele caso específico da história contada por Mateus, entra essa ação fluídica potente sobre aquele espírito que dominava aquele menino, criando a possibilidade dele deslocar-se da sua ação e permitir ser afastado. Pela essa ação fluídica que decorre de um grande poder fluídico de mobilizar essas energias e fazer com que se altere a condição que estava estabelecida e pudesse ser afastado. Não aconteceu um milagre. Aconteceu que alguém que sabia o que estava fazendo e tinha poder magnético, poder de fé e de pensamento suficiente para vencer o poder magnético daquele espírito que tinha se imposto àquele menino, tomando as suas ações sob o seu comando. Precisava então que os seus apóstolos tivessem mais fé nas suas possibilidades para que mobilizassem energia suficiente para que eles também pudessem se mobilizar aquela montanha de energia que aquele espírito depositava em cima daquele menino. E só foi possível, vejam só, porque o espírito do menino estava ligado ainda ao seu corpo, portanto não era uma possessão no sentido que nós entendemos a priori. Porque se deslocar o espírito, o corpo morre. Já não tem mais possibilidade. Por isso não existe substituição do espírito de alguém por um outro espírito num corpo. Porque no momento que esse espírito se desliga desse corpo, o corpo não tem mais como sobreviver e se decompõe. Por isso que se explica a impossibilidade da possessão. Tal o motivo porque Jesus disse a eles: não curaste por causa da sua falta de fé. Falta de fé quer dizer falta de força de pensamento e de acreditar em suas potencialidades, de mobilizar energia suficiente para que aquilo pudesse acontecer. E fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica,
não deixa atrás de si nenhuma obscuridade, porque sabe em que e por que depositar a força da sua fé. Crê-se porque se está certo, e não se está certo senão quando compreende realmente de que se trata. Isto é fé raciocinada. E eis porque não se dobra, porque não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Por que os espíritas tomam isso aqui como uma verdadeira bandeira da sua filosofia? Quando nos diz que não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, faz-nos lembrar daqueles princípios de fé embasado em algo que se acredita porque alguém disse ou porque foi assim que foi ensinado. Não havia uma base sólida, cientificamente comprovada, e que realmente se pode ter como um princípio verdadeiro, porque está visível a sua base. Porque não podemos colocar a nossa fé sobre algo que amanhã ou depois a ciência prova que estamos errados e nós ficamos sem base, sem chão. Então a nossa fé tem que ser depositada sobre base inabalável. Para isso a necessidade da ciência. A necessidade de fincarmos as bases da nossa filosofia de vida em princípios cientificamente comprovados. Isso é fé raciocinada. E tanto que Allan Kardec nos coloca que todas as vezes que a ciência provar que um dos nossos princípios está em erro, abandonemos esses princípios e sigamos a ciência. Porque a ciência é a matéria sobre a qual, ou a área sobre a qual nós vamos investigando e encontrando a verdade. É o nosso caminho de estabelecer a verdade. E, portanto, tem que ter essa base científica. Por isso que nós dizemos, quando nós dizemos que a nossa doutrina tem os seus tríplices aspectos, ciência, filosofia e religião, e às vezes nós nem sabemos ao que estamos nos referindo. Ciência porque está embasada em fatos cientificamente comprovados e investigado por métodos científicos aceitáveis, que realmente nos levam à verdade e que através das suas conclusões constrói uma filosofia de vida, princípios verdadeiros, para que a nossa filosofia de vida tenha princípios verdadeiros e que, portanto, terão consequências morais. E aqui entra o aspecto religioso. Porque os aspectos morais são aqueles que nos dão a fé inabalável, que nos fazem perceber a alma, o espírito, Deus, a nossa vida humana. Elementos das religiões se tornam claros e aceitáveis. Aqui está o seu aspecto religioso. Então, que a nossa fé seja sobre bases inabaláveis em qualquer época da humanidade, podendo encarar face a face a razão. E lá no mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, agora nas instruções dos Espíritos, fé, mãe da esperança e da caridade, a tríade das virtudes cristãs, segundo Emmanuel. No item 11, para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, tem que ter ação. Não é acreditar e achar que pela fé já está tudo feito. A fé vai ser a força de ação, que vai nos colocar a agir para que ela realmente exista. Não deve entorpecer-se, nunca. Entorpecer-se é parar, não fazer nada. Achar que a fé vai resolver tudo. O acreditar vai resolver as nossas questões. Já estamos no paraíso porque temos fé. Ela precisa ser ativa. Mãe de todas as virtudes, a fé, que conduzem a Deus, cumpre velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são o corolário da fé
e formam com esta uma tríade inseparável. E no dizer de Emmanuel, a tríade das virtudes cristãs. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? E se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, qual será o vosso amor? A inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para Deus. É a base da regeneração. E aqui é extremamente importante lembrarmos, porque nós falamos tanto no planeta da regeneração, mas é a regeneração do ser que vai regenerar o mundo. Não é o mundo que vai se transformar e nós estaremos no mundo de regeneração. Nós é que nos faremos regenerados e, portanto, transformaremos o nosso mundo em mundo de regeneração. Pois que essa base seja forte e durável. Portanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela nós construirmos? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não queriam ter. Ela é contagiante. O empolgamento, a força de fé que alguém tem, se transfere para outro exatamente por essa força de contágio de um sobre o outro, porque todo mundo gosta de ser feliz, e quando a felicidade é límpida e verdadeira, forte e realmente embasada em convicções certas, ela é empolgante e é contagiosa. As pessoas se dominam por esse sentimento e vêm juntos, até mesmo aqueles que a princípio nem queriam ter a fé. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente aquele que a escuta. Pregai, pois, pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrar o merecimento da vossa fé. Pregar pelas obras, muito mais do que pelas palavras. As palavras vão ao vento e podem ser esquecidas logo ali adiante. Mas as obras, o que nós realmente fizermos por exercício da nossa fé, esta se estabelece e convence e serve de exemplo. Esperança firme. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé, com o que ela tem de belo, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Sem comprovação, não tem como se estabelecer a fé, que seria, portanto, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditar nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos aponta e dos meios que vos trazem que vos trazemos para atingir. Crede e esperai, mas sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. A nossa fé tem que ser verdadeira, para que nós possamos realmente mobilizar as montanhas que precisam serem levantadas do seu lugar, que precisam serem
alavancadas e que só uma fé robusta e verdadeira pode conseguir fazer. Mobilizemos, portanto, a força da nossa fé através da prece. Nos unamos em prece, elevando a Deus nosso Pai, aos bons espíritos, a Francisco Valdomiro Lorentz, nosso patrono, um pedido de luz e bênçãos a todos nós, aos nossos corações, aos nossos lares, a todos aqueles que nos aguardam em nossos lares. Que as bênçãos de luz e de paz os alcance, a encarnados e desencarnados que convivem conosco, as bênçãos de esperança e de fortalecimento. Pedimos pelas casas de assistências, pelos hospitais, pelos presídios, onde houver uma alma em desesperança, ali esteja a presença da fé, a força do amor, da luz iluminada por uma fé robusta. Nas ruas, nas praças, aqueles que já não conseguem fazerem por si próprios suas preces, sejamos porta-vozes, pedindo aos bons espíritos, a Deus nosso Pai, enviando das nossas próprias energias a esses corações amigos, que Deus os abençoe. Aqueles que nos pedem prece nas redes sociais, de todas as formas, recebam nesse momento a energia necessária da cura, da paz, do fortalecimento. Aqueles que desencarnam pelas várias formas de violência, pela Covid, pelas guerras, pelo suicídio, enviamos nesse momento um clamor de luz e de bênçãos, em busca da paz, em busca do entendimento do que se passa, para que possam continuar o seu processo evolutivo. Que Deus, no seu amor infinito, nos ilumine sempre. Que assim seja, graças a Deus.